Olá, seja bem-vindo à Vida Feita em Palavras. Eu sou Fábio e esse é o primeiro vídeo da série As 6 Lições. Nessa série eu vou estar cobrindo o livro As 6 Lições, do Ludwig von Mises. Nesse vídeo vai ser uma introdução ao autor e à obra, e depois terá um vídeo para cada uma das 6 lições. O Mises é um autor que não faz muito tempo que ele ficou conhecido no Brasil. Ele é um economista liberal, ele é conhecido como o último cavaleiro do liberalismo. E esse livro é uma série de palestras que ele fez na Argentina nos anos 50, quando Perón tinha sido exilado e a Argentina estava numa situação catastrófica. E ele palestrou em uma universidade, na verdade são 6 palestras que ele deu para jovens estudantes, e a cada lição é um tema sobre economia. E como esse livro é a transcrição das palestras, então a leitura é muito agradável e o público era um público jovem leigo, então não era só para economistas. Eu acho que é um livro muito interessante porque ele explica como as diversas frentes da economia funcionam, ou seja, como as coisas ao redor de você funcionam para você saber melhor como se portar. E ele adorava história, e aqui se você for na página 10, ele faz um comentário. O estudo da história abre a mente para o entendimento da natureza humana e seu destino. A cultura pessoal é mais do que a mera familiaridade com o estado atual da ciência, tecnologia e assuntos cívicos. É mais do que a familiaridade com livros, pinturas e a experiência de viagens e visitas a museus. É a assimilação das ideias que despertaram a humanidade da rotina inerte de pura existência animal para uma vida de razão e questionamento. É o esforço do indivíduo para humanizar-se através da absorção das melhores tradições que nos foram transmitidas pelas gerações passadas. Então, para o Mises, a história não é simplesmente o que aconteceu. É a gente olhar para o passado, ver tudo o que foi tentado e destilar e aprender as coisas que funcionaram e descartar as coisas que não funcionaram, para assim a gente conseguir viver melhor. E falando em história, é muito interessante a história de Mises, porque ele nasceu em 1881, no Império Austro-Húngaro. E ele seguiu a carreira acadêmica em economia, defendendo as ideias de liberdade. E em 1938, ele lecionava em Genebra e estava voltando para Viena, ele voltou para Viena, e no dia 11 de março ele descobriu que ele estava na lista negra dos nazistas. Então, 11 de março de 1938, ele voltou correndo de Viena para Genebra. E no dia 13 de março foi quando teve a anexação da Áustria pela Alemanha nazista. Então, por muito pouco que ele não foi capturado. E na introdução ele descreve, em 13 de março, na mesma data em que ocorreu a anexação da Áustria pela Alemanha, o apartamento de Mises na cidade de Viena foi arrombado pelos nazistas, que confiscaram todos seus objetos pessoais, obras de arte, sua biblioteca, sua correspondência e manuscritos de seus trabalhos. O economista austríaco jamais voltaria a ver os seus pertences e até o fim da vida acreditou que suas obras haviam sido destruídas. Após o fim da guerra, os bens encaixotados foram encontrados pelos soviéticos em um vagão de trem na região de Boêmia, na atual República Tcheca, sendo enviados para um arquivo secreto em Moscou, cuja existência foi revelada apenas em 1991, 18 anos depois da sua morte. Então, por muita sorte que foram mantidos e que a gente pode ler esse livro e muitas outras de suas obras, porque foram guardadas. E o Mises, em 1940, ele pegou um ônibus que ele foi disfarçado até Portugal, para de lá pegar um navio para fugir para Nova York das mãos do regime nazista. No livro tem muito mais informações nessa introdução sobre a vida de Mises, sobre a sua carreira, sobre seus alunos, sobre a influência. Eu acho que vale mais a pena mencionar aqui é a sua principal obra, né, que ele menciona. Todavia, o mais importante trabalho de Mises é, indubitavelmente, Ação Humana, um tratado de economia, no qual elaborou uma estrutura integrada e massiva de teoria econômica fundada em princípios dedutivos que demonstram que a economia é apenas uma parte de uma ciência mais ampla, a praxeologia, cujo objetivo é o entendimento da ação humana. Então, o grande diferencial do Mises e da escola austríaca de economia, que ele é uma das principais vozes, é que o ponto de partida é o ser humano e a economia é um dos desdobramentos da ação humana. E esse livro é a Magna Carta do Ludwig von Mises,
é um calhamaço, acho que tem 1.200, talvez 1.500 páginas, que aí ele é bem técnico e focado para um público que estuda economia. Enquanto as 6 lições, como vocês podem ver, é um livro bem curtinho e focado no público leigo. Então, eu sugiro realmente você ler, acompanhar a série de vídeos, mas realmente pegar para ler esse livro, porque realmente muda a forma de você enxergar o mundo e as relações. E como ele é uma transcrição de palestras, parece que você está conversando, parece que alguém está conversando com você nesse livro. E é muito interessante porque esse livro ele foi editado e transcrito, né, a transcrição das palestras foi feito postumamente. Então a sua esposa Margit pegou a transcrição, que ele não tinha intenção inicialmente de transformar em livro, e conseguiu editar e formatar para que suas ideias chegassem a mais pessoas. Então ela escreve aqui no prefácio da edição original americana: minha única contribuição foi reordenar as frases e retirar algumas das expressões próprias da linguagem oral ou informal. Se minha tentativa de converter essas conferências num livro foi bem sucedida, isso se deve apenas ao fato de que a cada frase eu ouvia a voz de meu marido. Eu o ouvia falar. Ele estava vivo para mim, vivo na clareza com que demonstrava o mal e o perigo do excesso de governo, no modo compreensivo e lúcido como descrevia as diferenças entre ditadura e intervencionismo. E é muito interessante pensar que mesmo após a morte, né, a sua mulher carregou as ideias, então trouxe os princípios que ele defendia e conseguiu quase como estender a vida dele e levar essa ideia a muitas pessoas. E esse, por ser um livro introdutório, formato de palestra, muito fácil de ler e digerir, ela conseguiu popularizar muito as ideias do seu marido, mesmo após o seu falecimento. É muito interessante. Eu achei muito nobre. Eu achei muito nobre e interessante pensar que ela deu um pouquinho mais de Mises para o mundo, apesar de o Mises não existir mais. E como o próprio Mises dizia, ideias, somente ideias, podem iluminar a escuridão. E por esse vídeo é isso. Eu queria só introduzir Mises e suas ideias, dar um gostinho para que você se interesse pelo livro. Ele pode ser encontrado de graça e baixado do site do Instituto Mises Brasil. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E caso você queira comprar a versão física, também eu vou colocar o link aqui na descrição. E no próximo vídeo nós veremos a primeira lição, que é o capitalismo. Um termo que é muito distorcido. Uns amam, outros odeiam, e a maioria não sabe o que significa tecnicamente e praticamente. Seria o capitalismo a solução para os nossos problemas? Seria o problema em si? No próximo vídeo você verá. Mas antes disso, se você gostou do conteúdo, deixa um like aqui embaixo, deixa um comentário, envia para alguém que pode se interessar pelo assunto, que isso me ajuda e não custa nada para você. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.